Depois de episódios recheados de ação nessa temporada, Mushoku Tensei diminui o ritmo para entregar um capítulo completamente diferente. Mas não se engane, apesar de não ter grandes batalhas, esse episódio faz algo até mais importante. Ele encerra uma pendência do passado de Rudeus, fortalece ainda mais a sua família no presente e ainda deixa um enorme gancho para aquilo que pode ser seu futuro na obra. E acaba fazendo uma das coisas mais admiráveis da obra de Mushoku Tensei, que é desenvolvimento de personagens e de mundo. Salve, salve, gurizadinha! Kiryu na voz. Então, gurizada, trazendo a primeira análise de episódios de anime aqui no canal. Será sobre o episódio 6, lançado ontem, de Mushoku Tensei. Aqui nós vamos dar a nossa opinião sobre o anime, sobre o episódio principalmente, e uma análise técnica também, em menor escala, mas também. Depois dos acontecimentos dos últimos episódios, vemos Rudeus aproveitando a tranquilidade de sua família e o aconchego de sua casa junto das suas esposas Sylphie e Roxy, da sua mãe, irmãs, da Lily e de principalmente a sua filhinha Lucy, que vemos no início do episódio como ela já cresceu um pouco, está extremamente fofa. Também vemos que agora a ama de leite da Lucy era membro do seu último grupo como aventureiros, o grupo de Rudeus também. Após uma breve conversa sobre paternidade e maternidade que ele tem, eles acabam conversando sobre Sarah. Lembra daquela arqueira parceira de aventuras do Rudeus que fazia parte do grupo dele? Bom, a partir daí, só de ver esse comentário, a gente já deduz também que será um episódio sobre consertar pendências do passado, não é não? Então, logo depois, eles já recebem uma missão, então a tranquilidade dura pouco. Roxy e Rudeus vão fazer a segurança da princesa de Hanoa, junto, por óbvio, que a Sylphie está fazendo a segurança da princesa Ariel. É uma abertura simples, não é? Mas que já mostra como a vida do protagonista mudou completamente. Se antes ele era apenas um aventureiro tentando encontrar seu lugar no mundo, agora ele possui uma família, responsabilidades e pessoas que dependem dele. Essa evolução é um dos pontos que eu mais gosto de Mushoku Tensei. O crescimento do Rudeus acontece de forma gradual, e cada nova fase da sua vida parece consequência natural da anterior, uma construção de mundo muito interessante, juntamente com o desenvolvimento do protagonista e dos outros coadjuvantes e figurantes, muito boa. Essa característica da obra original está sendo bem apresentada no anime, pela minha humilde opinião, né? Durante a missão, porém, acontece algo que eu sinceramente não esperava ver tão cedo no episódio em si. Pensei que ia ficar lá pro final, ou algo assim, eles iam dar uma enrolada a mais, mas eu notei que isso ia acabar acontecendo. Rudeus acaba reencontrando a Sarah, e para quem não lembra muito bem dela, vale uma rápida contextualização. Sarah foi uma das integrantes do grupo Counter Arrow e também uma das primeiras garotas que realmente demonstrou interesse amoroso por Rudeus depois que Ares foi embora. O problema é que aquele simplesmente era o pior momento possível da vida dele. Depois de acordar e encontrar apenas uma carta de despedida deixada por Ares, Rudeus acreditou que havia sido abusado. Like everyone else, I hate you, but I was just kidding myself. Or every moment I start to replay, cause now that they're gone, all I hear are the words that I needed to say. You hurt under the surface, like troubled water running cold. Time can heal, but this war. Os sentimentos dele estavam completamente confusos, muito mais do que
justamente o momento em que o It's Mushoku never the right mostra time. as maiores Whenever you qualidades call, when little by little until there is nothing at all. Our every moment, I start to replay. But all I can think about is seeing that look on your face. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. But time can heal, but this won't. Para mim, essa conversa era. E é justamente que isso torna a cena tão boa. Sarah finalmente entenda que o problema nunca foi ela. Naquela época, Rudeus estava completamente destruído psicologicamente, depois de acreditar que Ares o havia abandonado. O trauma foi tão grande que acabou afetando até mesmo sua condição física, algo que ele próprio sofreu muito para superar, superou com a ajuda de Sylphie. Então, olhando em retrospecto, fica claro que Sarah acabou conhecendo Rudeus na pior fase da vida dele. Ela interpretou muitas atitudes como rejeição. Enquanto isso, Rudeus sequer conseguia organizar os próprios sentimentos. Era uma relação praticamente fadada ao fracasso. Infelizmente, porque na época eu gostava muito da Sarah como personagem. Na época que o Rudeus fazia parte do grupo, eu gostava dessa época do anime. E é justamente por isso que gostei tanto desse reencontro. Ao invés de tentar encontrar um culpado, o anime mostra duas pessoas que amadurecem. Os dois reconhecem que erraram, os dois entendem que tiraram conclusões precipitadas e os dois finalmente conseguem deixar aquele passado para trás. Na opinião, é um dos momentos mais maduros do anime. Nem toda relação precisa terminar com alguém sendo vilão. Às vezes, as duas pessoas simplesmente se encontram na hora errada. Eu acho que foi exatamente isso que aconteceu aqui. Confesso que sempre achei uma pena a forma como a história da Sarah terminou naquela época, porque ela realmente gostava do Rudeus, só que acabou conhecendo justamente a versão quebrada dele. Se ela tivesse encontrado o Rudeus que vemos hoje, talvez a história fosse completamente diferente. Mas ao mesmo tempo eu acho importante que o anime tenha encerrado esse ciclo dessa forma. Nem todo relacionamento precisa virar romance. Embora, na minha opinião, o Rudeus poderia ter ficado com a Sarah, tá? Já que ele já fez a cagada ali e tudo com a Sylphie e da Roxy, né? Mas enfim, a Sarah disse que já não sentia mais nada por ele. Alguns relacionamentos apenas para ensinar alguma coisa aos personagens. E para nós também, né, pessoal? Experiência. E esse reencontro passa exatamente essa sensação. Agora eu preciso fazer uma brincadeira aqui. Sabendo de tudo que aconteceu na novel, não tem como não pensar nisso. Rudeus já tem 2 esposas. Nós sabemos que esse número ainda vai aumentar. Então eu fiquei pensando, meu amigo, se no futuro vão ser 3, o que exatamente mudava em ser 4? Brincadeiras à parte, eu entendo completamente a decisão do autor. O objetivo aqui claramente não era transformar Sarah em mais uma esposa do Rudeus, era mostrar que esse capítulo da vida dele finalmente chegou ao fim. E sinceramente, acho que essa decisão funciona muito melhor para a história. Depois dessa conversa, fica uma sensação de alívio. Parece que um peso antigo finalmente saiu das costas dos dois. Sarah segue seu caminho, Rudeus segue o dele, sem ressentimentos, sem arrependimento. Apenas a consciência de que ambos cresceram desde aquele encontro desastroso de anos atrás. Mas curiosamente, o episódio não demora para abrir uma nova discussão, porque logo em seguida o foco muda completamente e volta para dentro da família de Rudeus. Na volta da missão, ele, Sylphie e Roxy estão conversando. E é justamente aí que surge uma conversa que provavelmente fez todo leitor da novel abrir um sorriso ou dar uma leve risada. Mas então, em um momento descontraído ao lado de Sylphie e Roxy, Rudeus faz uma promessa que parece muito bonita para quem acompanha apenas o anime. O problema é que quem conhece a novel sabe exatamente o quanto essas palavras vão envelhecer mal. Depois de encerrar de vez essa pendência com a Sarah, o episódio muda completamente de clima e volta para aquilo que hoje representa o presente de Rudeus, sua família. Após o passado, estamos no presente. De volta da missão,
vemos Rudeus ao lado de Sylphie e Roxy em um momento muito mais leve. Não existe nenhuma grande ameaça acontecendo, é simplesmente uma conversa entre pessoas que construíram uma família depois de tudo que viveram. E é justamente por isso esse diálogo acaba chamando tanta atenção. Durante a conversa, o assunto acaba chegando em um tema que muitos fãs já imaginavam que aparecia cedo ou tarde, a possibilidade do Rudeus ter mais esposas. A reação dele é imediata. Ele afirma que ama Sylphie e Roxy e explica o porquê, e promete que elas nunca terão outra pessoa, que elas serão as únicas mulheres da sua vida. Naquele momento, olhando apenas o anime, essa cena funciona muito bem. Ela transmite segurança para as duas, mostra que o deus valoriza sua família e reforça o quanto ele é grato por tudo que elas fizeram por eles. Só que aqui entra um comentário completamente pessoal meu. Eu continuo não sendo muito fã da forma como a história conduziu esse lado do Rudeus, tá bom? Pra quem não sabe, eu tenho um vídeo analisando, que eu vou deixar aqui nos cards, o personagem Rudeus. Mas entendo todo o contexto da obra. Eu nunca gostei do fato dele ter traído a Sylphie com a Roxy. Depois do relacionamento foi desenvolvido, as duas aceitaram essa situação e a história seguiu em frente. Mas ainda assim foi uma decisão que nunca me agradou completamente. E agora o anime coloca Rudeus prometendo que vai amar apenas as duas. A cena é bonita, só que para quem já leu a novel, ele ganha um significado completamente diferente, porque nós sabemos que essa promessa não será cumprida e o próprio episódio praticamente começa a preparar esse caminho, tá bom? Porque a gente vê o próprio Rudeus nessa conversa falando que, possivelmente, depois de a Sylphie falar que ele pode, sim, ter outras esposas, desde que sejam esposas que o vejam de uma forma especial, que o ajudem ele, e não qualquer uma. Então Rudeus fala que possivelmente irá quebrar essa promessa novamente, tá bom? Depois, Rudeus havia voltado a lembrar das palavras de Ruigerd. Foi ele quem revelou uma verdade que mudou completamente a forma como enxergamos o final da primeira temporada. Aerys nunca abandonou Rudeus. Tudo o que aconteceu foi por conta de um enorme mal-entendido. Ela acreditava que precisava ficar mais forte antes de voltar para ficar ao lado dele, enquanto Rudeus interpretou aquela pequena carta como uma rejeição definitiva. Ou seja, durante anos os dois sofreram exatamente pelo mesmo motivo, a falta de comunicação. É justamente por isso que essa promessa feita para Sylphie e Roxy já nasce com uma enorme interrogação. Não porque Rudeus esteja mentindo naquele momento. Eu realmente acredito que ele fala aquilo de coração, mas nós, como espectadores, já sabemos que existe alguém do passado que ainda não teve sua história encerrada. E isso muda completamente a forma como assistimos essa cena, me causando ainda mais repulsa ao personagem. Outro detalhe interessante é o que o anime faz essa transição de maneira muito inteligente. Primeiro, ele encerra com a Sarah, depois fortalece a relação atual entre Rudeus, Sylphie e Roxy. Enquanto tudo parece finalmente resolvido, ele nos lembra que ainda existe uma pessoa extremamente importante que sequer apareceu neste episódio até agora. E aí vem um corte dessa fala do Rudeus, sem aviso, sem preparação, e a tela muda completamente para o rosto de alguém. O anime corta diretamente para Aerys. Depois de anos de treinamento, ela finalmente conquista o título de Rainha da Espada após duelar com a filha de seu mestre. Mas o mais interessante é que, mesmo alcançando um dos maiores objetivos da sua vida, existe apenas uma pessoa ocupando seus pensamentos. Ah, uma curiosidade: o Dino, que é o outro terceiro espadachim que está nesse teste, que a Aerys ganha o título, ele será deveras importante, tá bom? E ele será muito forte, tá bom? Digamos assim, muito habilidoso. E quando tudo parecia resolvido, Mushoku Tensei nos lembra que a história ainda está longe de acabar. O episódio corta diretamente para Aerys depois de anos treinando sem descanso ao lado da Terra Santa das Espadas. Finalmente ela alcança um dos maiores títulos que um espadachim pode conquistar, Rainha da Espada. É uma recompensa totalmente merecida. Quem acompanha a jornada dela desde a primeira temporada e o primeiro episódio da terceira sabe o quanto Aerys abriu mão de tudo para chegar até aqui. Ela deixou sua antiga vida para trás, enfrentou treinamentos extremamente rigorosos e suportou anos de sofrimento com um único objetivo em mente: ficar forte o suficiente para estar ao lado de seu grande amor, Rudy. I felt my the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Or every moment I start to replace, cause now that they're gone I hear the words that I needed to say. You hurt under the surface,
like troubled water running cold. Errada foi o suficiente para Time can heal, but this wound. são sequências disso. Ecoou. So before you go, was there something I could have said to make your heart beat better? If only I'd have known you were a storm to weather. So before you go, was there something I could have said to make it all stop hurting? It kills me how your mind can make you feel so worthless. So before you go. Ele falou isso com sinceridade, só que nós sabemos uma coisa que ele It's falou. never the right time. Whenever you call, when little by little until there is nothing at all. Our every moment, I start to replay. But all I can think about is seeing that look on your face when you hurt under the surface. Claro que o futuro atende pelo nome de Eri. É uma estrutura simples, mas extremamente eficiente. No geral, achei um episódio muito bom, justamente por não depender de ação para prender o espectador. Eu adoro o estúdio também que faz a animação de Mushoku Tensei. Tem uma grande experiência em Isekais. Kadokawa é ótimo. Agora fica a expectativa para saber como será esse momento. Será que o Rudeus vai entender os verdadeiros motivos que levaram Ares a partir? Como Sylph e Roxy vão reagir com o reencontro finalmente acontecer? E principalmente, como Ares vai reagir ao descobrir que, durante todos esses anos, o homem que ela queria reencontrar construiu uma família. Tudo indica que os próximos episódios vão mexer bastante com esse tipo de relação. E eu, sinceramente, estou muito curioso para ver como o anime vai adaptar essa parte da história. Agora, me conta aqui nos comentários o que tu achou desse episódio. Você acredita que realmente Rudeus agiu certo em prometer amar apenas Sylph e a Rox quando a Ares voltar de vez para a história? Como você acha que tudo isso vai acabar? Se você gostou da análise, já deixa o like e se inscreve no canal para acompanhar os próximos episódios de Mushoku Tensei e outros conteúdos de anime, porque aqui a gente acompanha cada detalhe da história. Kiryu na voz, é nóis e valeu!